Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito animados aí. Queria agradecer a presença de todos aí ao nosso webcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de vendas com agentes, né, que é a nova forma como os vendedores, né, estão se adaptando aí ao uso de inteligência artificial no dia a dia. Vou fazer uma breve introdução aqui. O Rafa está comigo aqui também, ele vai se apresentar logo na sequência. Mas eu queria começar aqui, muito breve, falando um pouquinho aqui de quem nós somos, né? Então vamos lá, vamos passar para a próxima aqui. Bom, eu sou Flávio De Grande, eu sou fundador e diretor aqui na Bizap, né? Eu respondo principalmente pelas áreas de projetos e áreas de vendas, né? Trabalho há muito tempo com Microsoft, mais especificamente com Business Application. Estou nessa jornada agora, né, de inteligência artificial, que tem sido muito, muito interessante para nós como consultoria, mas principalmente para os clientes, né? Que temos novas formas agora de resolver problemas antigos e desafios antigos. E eu queria falar um pouquinho de como que a Bizap, né, tem se posicionado para isso. Tá? Bom, a Bizap é um parceiro da Microsoft. Nós somos especialistas, né, em processos de negócio. Então, dentro dessa estrutura de relacionamento com o fabricante, né, a Microsoft hoje ela não vende e nem implementa nenhum dos produtos dela, e a Bizap ela é um dos parceiros qualificados e especializados para ajudar vocês nessa transformação, né? Usando principalmente algumas das plataformas que a gente vai mostrar daqui para frente, mas principalmente muita IA, né? Copilot Studio, IA no Azure e assim por diante, né? A Bizap ela tem algumas competências, né, ou especializações, né, ou designações, como vocês queiram chamar, né, que são reconhecidas pelo fabricante. Essas competências estão voltadas para Business Applications, para Data and AI no Azure e também para Digital App Innovation, ou seja, são áreas, linhas de atuação nos quais nós comprovadamente temos projetos, temos profissionais certificados e o fabricante nos reconhece com esses selos aqui de competência, né? A Bizap está há mais de 10 anos no mercado, né? E dentro dessa linha de produtos aqui que a gente trabalha com a Microsoft ao longo desses anos, né, a gente tem principalmente a família de produtos Dynamics, que é a família de linha de processos de negócios mais core, vamos dizer assim, né, então processos como marketing, como vendas, processos de ferramentas de jornadas, ferramentas de campanhas, toda a parte de gestão comercial, tudo aquilo voltado, por exemplo, para atendimento, para customer service, contact center. Então tudo isso faz parte da família Dynamics da Microsoft, e a Bizap é um dos parceiros de referências aqui no Brasil e também com presença forte aqui na América Latina e Estados Unidos. E também o Power Platform, né, que toda a camada low-code ou no-code da Microsoft para construção e otimização de processos, o que está muito em vigência agora, principalmente, né, Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Pages, mas principalmente aqui o Copilot Studio, que é o grande orquestrador aqui e construtor de agentes da Microsoft baseado em GenAI. E claro, né, a Microsoft ela já entrega vários copilots, a gente vai falar muitos dele hoje, dentro do como é que o vendedor pode se relacionar com os copilots, mas também os copilots que já estão dentro de alguns produtos, como no Dynamics for Sales, o copilot que está pronto dentro das ferramentas Office, como é que isso vai apoiar a gente no dia a dia. A Bizap também é referência aqui para implementação e estruturação desses processos utilizando o copilot, tá? Como é que a Bizap efetivamente ajuda as empresas, né? A gente, basicamente, é uma consultoria que ajuda vocês a entender o problema, a desenhar a solução, a implementar isso, né? Seja integrando, otimizando, customizando, configurando, né? E, principalmente, apoiando vocês na evolução de uso dessas tecnologias. A Bizap atua em formato de projetos, ou ela pode atuar em formatos de alocação de profissionais, né, ou até em formatos de AMS, né, ou seja, de bancos de horas. Então, aqui está um pouquinho, né, dentro das nossos pilares aqui, como é que a gente tem apoiado as empresas que nos acompanham nos últimos tempos, né, com toda uma parte de consultoria que em si me ajuda a entender como eu posso ser melhor, né? Como é que esse processo pode ser melhorado, como é que eu posso transformar a minha área de negócio, como é que eu posso melhorar a minha equipe e se transformar mais produtivo. Então, a gente consegue ali apoiar vocês num processo de business case, por exemplo, como consultoria,
tem o que a gente chama de prontidão, né? Assim, legal, entendi que GenAI é legal para mim, Copilot é legal para mim, mas eu estou pronto para essa jornada, né? O que eu preciso fazer para me preparar para que esse meu investimento faça sentido aqui para minha companhia? Então a gente faz toda uma avaliação de prontidão. E efetivamente o que a gente chama de build e deploy, né? Legal, temos visibilidade, temos o business case bem formado, temos os recursos e requisitos necessários, como é que a gente desenvolve para vocês, como é que a gente constrói isso junto com vocês. Tudo isso, uma vez que esteja no ar, a gente precisa de governança, né? Quem é que pode usar, até que ponto essa tecnologia pode ir, que dados que eu posso consumir, quais usuários podem utilizar, né? Quais são as implicações de segurança, privacidade que esses novos agentes vão trazer. Então, toda essa etapa de governança a gente ajuda vocês a construir, né, definir, construir e monitorar. E, novamente, né, todo o ongoing, ou seja, isso está no ar, como é que a gente apoia vocês para que isso vá se transformando e vá evoluindo junto com as suas necessidades, junto com as suas transformações. Tá? Então, isso aqui, pessoal, um pouquinho do que é a AppZap, né? E obrigado aí por esse pequeno tempo para vocês conhecerem, para quem ainda não conhecia, né? Mas eu queria falar um pouquinho agora do nosso principal objetivo aqui, né? Que é a apresentação que o Rafa vai trazer para a gente, que é efetivamente, né? Como é que a gente transforma o dia a dia dos vendedores, né? Através dos copilots dos agentes, né? Eu acho que a apresentação de hoje, pessoal, ele está muito voltado a essa nova postura, né, que a equipe comercial precisa ter diante dessas novas tecnologias, né? Tem hypado muito nas redes sociais ultimamente, né, o treinador versus, né, X pessoas, né, o investidor versus X traders e assim por diante, né. Eu acho que a gente pode colocar aqui o vendedor que usa IA versus, né, os X vendedores que não usam IA, né. Estou copiando isso aqui do meu amigo Emerson Pinha, que postou isso recentemente nas redes sociais, porque se a gente entrar numa discussão aqui, né, será que um vendedor com IA consegue ser mais produtivo do que 30 vendedores sem IA, né? Não sei, a gente não tem esses números, mas a chance disso acontecer num curto espaço de tempo é verdade. A gente consegue sim usar melhor as ferramentas que a gente tem, a gente consegue fazer mais coisas, a gente consegue ser mais produtivo usando a IA, e na área comercial isso fica cada vez mais evidente, porque a gente tem muitas tarefas que podem ser impulsionadas pela IA, né, dentro de uma rotina comercial. O CRM, né, como a gente via antes, ele está se transformando para se adaptar a essa nova realidade. Então, antes a gente tinha uma visão de que o CRM era só um repositório muito chato de preencher e que nossos times comerciais não se davam bem com isso ou que o vendedor não se dava bem com isso. Tá? Pois bem, o CRM ele continua sendo, sim, um repositório chato, mas necessário para que a gente tenha a informação. E antigamente, o que era difícil? Era a gente obter a informação para que a gente tivesse um retorno dessa informação. Como é que essa informação me ajuda a ser melhor no dia a dia? E é exatamente isso que a IA está fazendo agora. Então, a IA está se conectando aos nossos pontos de relacionamento, onde a informação está sendo constituída e construída, abastecendo automaticamente a nossa ferramenta de CRM, que é onde a gente organiza a informação, e nos trazendo insights, nos trazendo informação, nos preparando melhor para o que está por vir. Então, esse aqui é o meu recado. Acho que para quem é aqui do time comercial, que ainda não está olhando com esses olhos a inteligência artificial, por favor, olhem, né, se inspirem aqui nas demonstrações que o Rafa vai trazer, porque efetivamente são muito, muito interessantes. Vou passar a palavra para o Rafa aqui. Rafa, boa sorte, siga em frente. Beleza, obrigado, Flavião. E reforçar aqui, né, novamente, boa tarde a todos e obrigado pela disponibilidade de vocês para essa sessão aqui, conjunta, né, no meio da tarde, no meio da semana. A gente sabe que é difícil acoplar um pouquinho desse tempo para esse tipo de trabalho, então agradecemos mesmo a presença de todos vocês, né? Então, dentro de tudo isso que o Flávio comentou, tem alguns cenários aqui prontos para demonstrar para vocês em como a gente pode usufruir desses recursos, desses mecanismos, de como a IA agregada a basicamente quase todas as ferramentas que a gente tem hoje no dia a dia podem ajudar a aumentar a nossa produtividade. Então, só me apresentando aqui rapidamente também, né? Então, meu nome é Rafael, podem me chamar de Rafa, né? Mais costumeiro. Tenho mais de 18 anos de experiência trabalhando em diversos segmentos, hoje trabalhando aqui na AppZap já há mais de 6 anos, e a gente busca bastante aqui dentro geral, sempre essa questão toda de inovação, crescimento, em como as plataformas Microsoft podem ajudar no nosso dia a dia, né? Hoje
hoje muito como as plataformas Microsoft podem ajudar no dia a dia, né? E vou trazer um pouco para vocês de alguns cenários planejados, né? Dentro de um cenário que me agrada muito de falar, né? Sou um apaixonado por tecnologias em geral e o universo Microsoft, né, não deixa nada a desejar aqui nesse quesito aqui para todos, né? Então vamos falar um pouquinho aqui desses cenários do Copilot aqui para vendas e como cada um dos perfis que a gente tem dentro do fluxo todo de vendas, né, pode tirar proveito disso, desde o gerente de conta, desde o diretor comercial, desde a pessoa de customer success, até a pessoa que está ali na ponta, de repente, na televenda, fazendo uma venda mais técnica, né? Então, alguns números que a gente tem aqui, né, que vem ganhando um nível de maturação maior, uma precisão maior, como o Flávio comentou, né, falando aqui que 79% dos vendedores, pelo menos, dizendo que precisam ali dar suporte a mais contas, estão gastando 70% do seu tempo em tarefas administrativas, preenchendo dados, planilhas. A gente espera que dentro de uma plataforma de CRM, né, que a gente já tenha esse passo já estabelecido dentro das organizações. E aqui até um rápido spoiler, né, a gente vai tocar aqui também, não só em Microsoft, mas a gente vai falar de um dos nossos principais concorrentes também, o Salesforce. Então, sim, então como a gente pode utilizar recursos de IA, Copilot e especial para utilizar dentro da plataforma que a gente tiver. Então, trazer um pouquinho desse cenário também para vocês. Então, muito de como a gente pode, em cima das oportunidades que a gente quer buscar, tem buscado, tem objetivado no geral, aumentar a taxa de fechamento, de conversão das nossas oportunidades, o tamanho do negócio. E não só isso, né? Acho que tão importante quanto agregar novos clientes à nossa base e a questão toda da retenção. Ou como os clientes que já trabalham conosco, já confiam no nosso trabalho, como a gente pode trabalhar com eles e para ajudá-los na questão toda que a gente tem de cross-sell e upsell, né? Então, independente do segmento, essa é uma característica fundamental para que a gente tenha crescimento dentro dos nossos negócios. Então, para crescimento de receita, para economia, também prevenção aqui de custos não previstos, melhorar a experiência também de uso das pessoas que interagem com as nossas ferramentas dentro de casa. E aqui alguns exemplos também de como o Copilot pode ajudar, né, na equipe de vendas nessas tarefas que a gente considera tediosas. E aqui, falando por mim, não só por ser um embaixador da marca, da solução, da tecnologia, Microsoft, mas que de fato, o como ela ajuda nesse dia a dia, nesse preenchimento, na atualização dos meus dados também de CRM. E permite também com que eu faça exatamente aquilo um dos aspectos mais interessantes, que é fazer um discurso personalizado para aquele meu cliente, para o segmento dele, para a necessidade dele, não tornar a comunicação uma comunicação genérica, que tem aquela cara de sistema e e-mail automático, que faz com que a gente perca o caráter humano das negociações, né, das vendas, essa aproximação que a gente tem com as pessoas. Então, passando aqui, deixei alguns cenários, prometo rapidamente passar aqui por eles aqui no PowerPoint e direto já para demonstração efetivamente, né? Mas, por exemplo, aqui uma pessoa, né, que é líder de vendas aqui na empresa, então pensando, começando o dia, né, por onde eu começo, basicamente, né? Então, a Cassandra precisa se preparar ali para a sua apresentação com a Contoso, ela usa o Copilot, né, para fazer o resumo dos seus e-mails, chats. Acho que talvez hoje dos recursos mais utilizados dentro do nosso dia a dia. Então posso usar o Copilot Chat, posso usar o Copilot for Sales, ele dentro do Teams, ele dentro do Outlook, para saber o que eu tenho de mais urgente de repente, ou tudo que eu tenho dentro da minha esteira de comunicação referente àquela empresa, né? Me atualizar para ter uma reunião mais consistente, né? Também posso pedir para o Copilot no Outlook para criar uma mensagem personalizada, confirmar alguma reunião que a gente tenho como agregar recursos do Copilot para vendas no meu Copilot do Outlook, agregando, adicionando informações do meu CRM a tudo que está escrito, né, dentro de uma XKD de e-mail, alguma
reunião realizada, comunicações recentes e tudo mais. Aqui também, como possibilidade, eu vou tentar demonstrar isso ao final aqui para vocês também. A gente tem alguns agentes prontos dentro do ecossistema Microsoft, né, tanto para análise de dados, que é o caso aqui do Analyst, que eu posso pedir subindo um arquivo Excel que meu financeiro me mandou, ou que meu time de eventos de repente me mandou sobre negócios, e pedir para que ele crie análises em cima daquilo. Então mostre todos os insights de dados no arquivo que eu carregar ali, pontos de atenção, estratégias. Eu posso utilizar já desse recurso aqui, seja aqui no Analyst, posso usar também dentro do Excel para esse tipo de trabalho. Posso utilizar o Copilot no PowerPoint para fazer toques nas minhas apresentações, um pitch de negócios, e até mesmo um recurso recente saído, né, que eu posso ter templates da minha organização e pedir ao Copilot criar apresentações baseados em arquivos Word, PDF, né, mas usando a minha identidade visual, que era um ponto de desejo aqui das organizações. Também vou tentar ganhar um tempinho aqui para mostrar isso para vocês, né, e com tudo isso à mão, né, pedi ali os dados do meu Teams, do meu Outlook, peguei esses dados do Excel ali, que vieram de repente extraídos do meu ERP, fiz a minha apresentação no PowerPoint, legal, vou lá para a conversa pronto, para ter uma boa relação com o meu cliente, com dados, embasado para ter uma conversa muito mais produtiva, né? Posso gerar ali depois também, né, do Copilot para vendas, além do tradicional anotação, itens ali de destaque, o que foi discutido, próximas atividades. Então eu tenho como vincular isso ao meu CRM para, mencionei, enviar a proposta até sexta-feira, e isso cria uma tarefa automaticamente no meu CRM, poupando já um tempo, né, da criação desse item e não deixando com que a gente se esqueça daquele compromisso firmado ali com o cliente. Posso usar prompts ali prontos de quais foram as perguntas feitas durante a reunião que não foram respondidas, para não deixar nenhum ponto em aberto e de repente precisar de um novo alinhamento e também perder aquele timing, aquela comunicação que já estava ali sendo criada de uma forma mais forte. E ao final do dia, né, legal, fui ali, me dediquei para fazer essa reunião, com certeza Teams, Outlook está ali movimentado, né, cheio de notificações. Então também posso pedir para o Copilot para me traz aqui tudo que eu perdi, o que eu preciso de atenção, onde eu posso ajudar a minha equipe, né, com esse tipo de trabalho, né. Então, da mesma forma, numa outra perspectiva aqui também, né, de uma pessoa já especialista em vendas aqui digital, a pessoa mais do dia a dia também, mesma coisa, né, vou ali, começo o meu dia dentro do bate-papo do próprio Copilot, posso fazer dentro do Outlook, dentro do Teams. Então todo o resumo detalhado da comunicação feita por e-mail com X cliente, né? Então eu já obter esses dados aqui para mim. Um outro agente super bacana, já disponível para utilização para vocês, né? O Researcher ou o pesquisador também, onde a gente pode utilizar para fazer pesquisas sobre a empresa, né? Então não ter mais gastar o tempo ali no Google fazendo as suas formulações de pesquisa restrita, de repente só o site da empresa, e até mesmo tornando aquela apresentação de uma primeira conversa, né, que o cliente traz: a empresa faz isso, esse é o nosso produto, esse é o nosso foco de atuação e tudo mais. Você já pode ir com essa informação debaixo do braço. Eu posso conversar com aquela pessoa onde eu vou ter aquele primeiro contato, já mostrando que eu me inteirei sobre aquele cliente, sobre qual é o meu foco de atuação, de repente quais são os concorrentes, quais são os principais produtos, o que de repente, baseado no mercado e dentro do que a gente já oferece, a gente pode conversar sobre com esse cliente, fazer com que também dentro do Copilot aqui do Outlook a gente crie lembretes, próxima reunião, utilizar muito desse recurso do Copilot para vendas, né, que é a porta de entrada para o meu CRM, agregado às ferramentas de produtividade ali para nós. Então, escrever um e-mail, resumir alguma thread de comunicação. Passado algum tempo também, pedir ali um apoio do Copilot também no Word, né, para um documento de preparação de reunião, até de repente em cima de insights de oportunidade, itens que a gente vem trabalhando, até mesmo pedir para que ele, né, nos auxilie ali com análise de documentos, de RFPs e processos de negócio, como esse. Da mesma forma, né, como ali da gerente de vendas, da líder de vendas, pedir para o Copilot no PowerPoint ajudar na criação de um documento com base em um X arquivo, e de novo, hoje com o benefício
de trazer a nossa identidade visual para esse trabalho. Além, é claro, de sempre, né, foquei aqui nessa atividade, algumas coisas vão ficar pelo caminho, então onde eu posso e devo focar a minha atenção, né, resumo detalhado de conversas, detalhes de reunião, para que eu possa fornecer a ata e o combinado feito em reuniões aqui, né? Então, alguns exemplos de alguns cenários onde, durante a minha rotina do dia, e até com alguma coisa aqui estimada também de ganho por semana, utilizando esses recursos de IA agregados às nossas ferramentas cotidianas de produtividade. Vou passar aqui agora para uma demonstração, efetivamente para vocês, algumas delas, né? Então vou tentar fazer o máximo possível aqui do que eu consegui. Então, trazendo aqui para vocês, né? Estou aqui com um ambiente emulado de um CRM, né? O Dynamics está aqui, né? Para a parte de vendas, né? Então, um cenário, imaginando um cenário de fiz uma campanha de marketing, né? O nosso time de comunicação fez uma campanha de comunicação, um evento, enfim, qualquer que seja o cenário para captação de leads, e passei a ter dentro da minha base alguns leads aqui que eu gostaria de trabalhar, né? Então, alguma área de atuação para focar, algo nesse sentido, né? Então, distribuir esses leads, de repente, por afinidade, né, características, área de atuação do lead com alguns dos meus colaboradores aqui do time de vendas, e eu tenho já aqui um agente pronto, né, tá aqui em fase de preview, que é o agente de qualificação de vendas, né, o Sales Qualification Agent. Ele ajuda a analisar e priorizar os leads baseados nesses critérios que eu comentei, podem ser pré-definidos, né, então estou com um aqui para fazer um follow-up, né. Dentro da área de destaques, né, também tem aqui, né, o Copilot atrelado, né, a minha interface do CRM. Então, baseado em métricas de IA e dados pregressos da minha organização, eu consigo ver a probabilidade daquele lead, né, ser um bom negócio. Então, aqui a pontuação que ele tem ao longo do tempo, toda uma área de sequência de atividades e padronização daquilo que eu preciso fazer, quem conhece quem desse lead, né? Então, baseado nas comunicações que a gente tem na organização. E aqui um resumo, né, do lead, classificado aqui como quente, veio da web, é um novo lead, falando um pouquinho do resumo aqui desse cliente potencial, e já uma sugestão de, poxa, já tem um contato, né, dentro da minha base, que parece ser essa mesma pessoa, né? Então o cliente potencial caiu, mas eu já tenho o contato gravado na base, então vou vincular, né, um ao outro, né, para evitar duplicidade e tudo mais, né? Então posso vir aqui simplesmente aceitar essa sugestão e fazer esse vínculo de um registro com o outro. Feita essa conexão, né, então aqui, legal, o Copilot já sumariza novamente as oportunidades, tudo que a gente tem em aberto com essa empresa, tudo que a gente já fechou com esse cliente potencial, né? Então aqui 2 oportunidades, né, vinculadas, né, dentro desse meu cenário todo, e aqui eu posso aproveitar, né, então o meu Sales Qualification Agent para obter mais insights desse nosso novo registro. Aqui já um resumo, né, um pouco mais detalhado desse meu cliente potencial, então insights-chave que a gente tem, daqui de repente eu posso já criar um e-mail para mandar para ele, quem pode fazer a introdução, nossa, né, até esse lead, de novo aqui um overview de negócios também, então falando do background da empresa, as estratégias, né, priorizadas do que eles têm, então tudo isso já vindo e fornecido aqui, captando dados externos também, até mesmo aqui do LinkedIn, novidades da conta, né, então a gente pode fazer bom uso, né, desse tipo de informação para ter eles dentro aqui da nossa trajetória de negócios, né, então vou fazer o seguinte, né, vou aproveitar essa sugestão aqui e vou usar
o recurso, né, de criar um rascunho de e-mail. Então, daqui mesmo, sem saída da interface do meu CRM, eu posso usufruir dessa possibilidade de daqui mesmo já fazer um disparo de e-mail para esse meu cliente potencial, né? Então, eu já posso atribuir aqui minha assinatura, todos os meus dados, enfim, eu posso usufruir dessa gama de possibilidades aqui para fazer esse disparo, né? Já o resumo aqui do meu rascunho, né, com o Copilot, né? Então, legal, se tiver tudo certo, posso manter, posso pedir para ele gerar novamente, ajustar de repente o tom, ou simplesmente clicar em enviar, né? Então, vou disparar aqui essa minha comunicação. Já pulando um pouquinho no tempo, né, para a gente ganhar aqui um pouquinho de agilidade, né? Então, o meu e-mail foi ali pedindo, de repente, alguma reunião, gera uma resposta positiva, a gente tem uma reunião marcada, então eu posso também utilizar, né, o Copilot para vendas, e ele vai fazendo um pouco desse trabalho, 1 hora antes da reunião acontecer, ele vai me gerar aqui um insight, né, falando um pouquinho de tudo que eu tenho vinculado a essa minha oportunidade, esse meu cliente potencial. Então também, né, durante a reunião, está sendo gravada aqui, tal qual nossa transmissão aqui de agora, toda a comunicação que a gente tem com o cliente, mostrar interesse, né, tentar entender quais são as necessidades principais aqui do cliente, de repente orçamento, todos os detalhes do que o cliente tem em mente para aquela negociação, né? Então, um dos principais pontos aqui, né, nesse cenário emulado, um pouco do que a Alex está trazendo de budget, né? Então, toda uma questão aqui que a gente tem com budget para poder seguir adiante, né? Então, legal, é um cliente que tem interesse, né? Vou passar pelo processo de qualificação, né? Então, tá aqui o resumo, tem toda a questão aqui, né, de criar a tarefa, então um pouco do que eu comentei do Copilot para vendas, já sugerir a criação de atividades dentro do meu CRM. Então tá aqui, ó, enviar uma cotação para refletir o desconto, né, seguir com o processo de vendas, quem é a pessoa responsável, as perguntas todas que foram geradas, vou criar essa minha tarefa, né, essa minha atividade. Então, voltei aqui para a tela do CRM, né, justamente para, legal, vou qualificar, é um cliente que tem interesse, ele está pedindo só uma questão de desconto que de repente a gente pode ajustar, né? Então, já processo de qualificação, já criar aqui a empresa se ela não existir, criar o contato se porventura ele não existir, mas a gente vinculou num passo anterior, e qual a oportunidade de negócio que a gente tem com esse lead. Então, aqui eu posso também, né, de repente, ajustar, editar alguma questão aqui da oportunidade, trazer mais alguns detalhes, preencher mais algumas informações, salvar, fechar e ter, né, aqui já o meu lead qualificado, todo o resumo do que aconteceu em cima dessa negociação toda e poder seguir adiante. Eu tenho uma série de atividades já padronizadas aqui para seguir, né, também, dentro do meu fluxo todo de negócios, né, e aí eu vou trabalhar agora fazendo a minha cotação, né. Então vou clicar aqui em também produtos, vou selecionar a minha lista de preços, vou deixar com que ela seja calculada pelo sistema e vou adicionar os produtos à minha oportunidade. Então, legal, né? Já tenho aqui alguns adicionados, vou adicionar aqui mais algum e depois, né, vinculá-los à oportunidade. Feito isso, o sistema calcula, né, todo o valor que a gente tem em cima dos produtos selecionados, tem aqui 81.500 de valor total, e como o lead, né, Alex, ela pediu uma questão nossa aqui para desconto, né, então eu vou checar, né, dentro do meu histórico todo aqui, já atualizado, de oportunidades, se eu posso ter um desconto para essa oportunidade, né? Então, legal, vou ali checar com ele qual produto e qual a margem que a gente tem definido dentro da minha organização para desconto em cima dessa oportunidade, né? Então, todo desconto aqui nesse nosso cenário, ele passa por um crivo de
aprovação, né? Então, quero ali fazer esse pedido de aprovação aqui com o gestor, né? Com o meu gestor aqui, então vou fazer aqui seguir adiante, né? Então, pedir aqui sim e legal. Para fazer um follow-up e agilizar esse pedaço, né? Vou utilizar outro recurso aqui agregado, que é o chat do Teams, agregado ao meu CRM, para falar aqui com a minha gestora, né? Então, falando aqui um pouquinho, já o resumo dessa minha oportunidade, já a autorização dela aqui também para que a gente possa seguir, né? Para felicitando aqui da oportunidade fechada. Então, em cima disso, eu vou gerar a minha cotação, né? Então, gerar aqui dentro o documento efetivamente, né, para gerar para o cliente. E aqui também, de novo, né, tenho o Copilot aqui como assistente para preencher algumas informações dentro aqui, especialmente, né, a parte toda aqui de envio, endereço, né, então já tem aqui essa condição de preenchimento automático baseado na empresa. Então fala, legal, é essa empresa que eu estou trabalhando, esses são os dados comuns ali para o envio, para o despacho do meu produto. Eu posso pegar aqui já a sugestão do meu Copilot, deixar isso tudo preenchido, né, corretamente, legal, e posso daqui fazer a exportação também para PDF, né? Então daqui eu consigo obter o arquivo, ou também, né, fazer o download, salvar no meu SharePoint, ou daqui mesmo também fazer o disparo por e-mail para o meu cliente, né? Então tá aqui todos os detalhes. Tenho já também aqui pedir o auxílio do Copilot, né, para fazer um rascunho, né? Então posso pedir aqui para ele que auxílios, né, eu gostaria de ter aqui. Então escrever um e-mail para Alex aqui com relação à cotação, já com o desconto que a gente discutiu na reunião. Pedir aqui para gerar. Tá aqui o meu resumo, parece de acordo. Se eu quisesse fazer alguma edição e tudo mais, vou mantê-lo, né, para depois poder fazer o disparo. Então, já com arquivo em anexo e tudo mais. Legal. Mandei, tá lá na mão do cliente, já com alguma resposta dela, né? Então tá aqui o e-mail que a gente gerou dentro do CRM, uma resposta do cliente, agradecendo justamente termos levado em conta a questão do desconto que ela pediu, e aqui falando, legal, quero seguir adiante, me avise dos documentos e formalidades necessárias para poder fechar o negócio. Então, essa é uma venda aqui concluída com sucesso, né? Isso tudo foi acontecendo, outros e-mails vão acontecendo aqui na nossa caixa de entrada, conforme aquela linha do tempo que eu mostrei ali daqueles dois vendedores também, né? Então eu tenho aqui dentro da minha caixa um outro e-mail que foi acontecendo, né? Então tá aqui um e-mail do Diego, da Fabricant, né? Também aqui mostrando interesse, né, dos nossos produtos e tudo mais. É uma troca de e-mails aqui já com alguns e-mails aqui dentro, onde eu posso utilizar a sumarização do Copilot aqui, e não só isso, né, a sumarização do Copilot do Outlook, legal, né, mas aqui, pela pessoa ter o CRM, o Copilot for Sales agregado, então eu tenho uma sumarização daquele e-mail todo, com pitadas adicionadas de insights de vendas do meu CRM, né? Então tem tudo aqui falando um pouquinho do Diego e tudo mais. Eu posso utilizar aqui o atalho, né, do Go to Sales para abrir o meu Copilot for Sales dentro do meu Outlook, ver tudo que está acontecendo. Tá aqui as informações da empresa, tudo o que aconteceu. Tá aqui um insight, né, de adicionar o Diego aqui como um contato no meu CRM. Ele ainda não faz parte da minha base, quem são já os contatos que já existem, todas as oportunidades, a conta, ou a questão toda de sala de negociação aqui que a gente pode usufruir, né? Então depois eu posso aproveitar a sugestão aqui do Copilot e adicionar como contato,
já pegando os dados da assinatura do Diego aqui para preencher isso tudo automaticamente. Legal, o e-mail está aqui rastreado, criei o contato também do Diego, né? Então eu posso daqui seguir adiante com próximos passos, né? Como por exemplo, vir aqui, né, responder a todos e depois dar os outros passos seguintes, onde eu posso de novo utilizar o Copilot aqui para, legal, prover para eles os detalhes do produto, né, da dúvida aqui que ele quis. Posso aqui também colocar, né, uma requisição da reunião que eles tinham pedido também, né, então posso ir adicionando esses detalhes aqui dentro, manter com essas sugestões todas e depois fazer todo o envio por dentro aqui da plataforma. Então, legal, mostrei todo o processo aqui do Qualification Agent, algumas coisas também que a gente pode trazer de dentro, né, do Outlook, do Teams e tudo mais, e mostrei tudo muito dentro do ecossistema Microsoft, né, mas como eu comentei, tem um outro cenário aqui também que a gente deixou pronto para vocês, e partindo já um pouquinho desse pedaço aqui, né, do Diego e tudo mais, para Salesforce. Então, legal, eu tenho sim, né, como extrair mais do ecossistema todo, Microsoft, né, então já está agregado ali no meu CRM, tem aquele chat lateral, posso conversar ali com o Copilot dentro do contexto do meu CRM, mas eu também consigo, de alguma forma, elevar a experiência de uso também do meu Salesforce, agregando a questão do Copilot for Sales. Sim, ele se conecta nativamente aqui ao CRM da Salesforce. Então, essa é a tela aqui do Salesforce, né, falando um pouquinho ali exatamente das mesmas personas, né, o Harrison, o Diego, o pessoal da Fabricam aqui, né, então já com uma oportunidade aqui em andamento, que eu posso ver todos os detalhes, explorar um pouco disso tudo, mas vou voltar um pouquinho, né, exatamente naqueles passos ali que a gente tinha. Então, exatamente o e-mail do Diego e tudo mais. Então, como é que a gente prossegue da mesma forma utilizando Salesforce, né? Então, sumarização aqui do Copilot, né? Então, estou agregado aqui ao meu Outlook já, de novo, né, o reforço aqui com insights de vendas adicionados, né? Vou aqui no Go to Sales, abro o meu Copilot for Sales, então a experiência é basicamente a mesma, né? Eu estou dando a mesma porta de entrada, um Copilot dedicado para o meu fluxo de automação, né, de força de vendas, só que a minha base de dados é outra, né? Então a experiência de uso aqui se dá da mesma maneira. Resumo das informações, principais pontos de destaque, né? Como é que a gente trabalha em cima disso aqui, né? Nesse meu cenário, né? Então tá aqui o resumo todo da conversa, né? Então vou adicionar aqui como sugerido pelo Copilot o contato do Diego, né? Então o passo daquela minha demonstração aqui anterior, peguei dados de assinatura, salvei, então basicamente o comportamento aqui se dá da mesma forma, né? Então vou aproveitei a sugestão dele aqui, salvei o contato do Diego aqui no Salesforce, então vou pegar esse outro insight dele e falar assim, legal, vincula esse e-mail também a algum registro dentro do CRM. Então vou colocar aqui, save this email, dentro do contexto todo, né? Estou falando da Fabricam, então tudo que o CRM conhece de Fabricam, ele vai me listar. A empresa, as oportunidades, para poder listar, posso buscar aqui o registro, caso ele não se apresente, para que a gente possa aqui, né, até salvar os anexos aqui dentro dessa oportunidade selecionada. Então, legal, está vinculado aqui esse e-mail, está aqui também comunicações recentes que a gente fez com a empresa ou com as pessoas envolvidas aqui nessa nossa comunicação, todos os detalhes que a gente tem aqui também dentro do meu CRM, né? Então vou aproveitar aqui, então vinculei a uma oportunidade, vou dar uma olhada nessa oportunidade aqui de negócio. E aí os detalhes dela, né? Então aqui as informações, data de fechamento, valor, né? Tudo aqui que está vinculado. Então aqui eu posso aproveitar já e atualizar o meu
CRM, colocando uma nova data de fechamento, mudando a parte toda de categoria, probabilidade de fechar, qual é o estágio também da minha venda, né? Então atualizar aqui o meu CRM e depois, né, legal, atualizado, vamos ao trabalho em si, né? Vou responder aqui a todos, cliquei aqui no Reply to All, já aqui também, né, posso criar um draft com o Copilot, pegando também dados do meu fluxo todo de CRM de vendas e responder aqui a dúvida, aproveitando um prompt já sugerido, né, já trazendo essas informações aqui num resumo. Vou agregar aqui também um invite para reunião, sugerindo aqui algum horário disponível. Então o Copilot olha a minha agenda para sugerir essas informações para serem adicionadas. Legal, vou manter essa sugestão aqui de agenda, fazer depois o disparo para o cliente diretamente aqui do meu Outlook, né? Então, legal, fiz, mantive. Vou dar uma olhada aqui também, dar uma olhada na oportunidade aqui conectada, né, de novo aqui do que a gente tem. Vou pegar aqui. Deixa eu atualizar aqui a página, né? Então fiz aqui as recomendações todas, legal. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes da oportunidade dentro do meu CRM. Então, legal, cliquei, naveguei de volta aqui para o Salesforce. Então, todos os detalhes aqui de atividades, tudo o que aconteceu, já o rastreio feito aqui, né, dos e-mails, né, do que a gente fez aqui, né, que eu posso explorar um pouco mais dos detalhes, né, do que a gente tem, fazer as atualizações que se façam necessárias. Volto aqui para o meu Outlook, né, e vou fazer aqui a marcação de uma reunião com Copilot. Então, já adicionando as pessoas, já tem aqui a ata também já gerada, vou aqui clicar e vou disparar esse meu invite. Invite feito, né, reunião para acontecer, então eu posso criar dentro do Teams uma sala de negociação vinculada àquele cliente ou àquela oportunidade, posso fazer toda uma questão de postagem, né, de dados e atualizações do que eu quero adicionar aqui essa minha sala de negociação, seleciono a oportunidade, de repente adicionei outras pessoas aqui ao fluxo de vendas, dando visibilidade daquela minha oportunidade aqui, e posso trabalhar isso aqui dentro do Teams, né, essa colaboração e essas informações dentro do Teams diretamente, né? Então, uma hora antes da reunião acontecer, um alerta, né, de quem aceitou, quem não respondeu, todas as comunicações recentes para me ajudar a preparar melhor para essa reunião, abrindo aqui o detalhe da reunião, fazendo o detalhe da gravação toda, ela passada, as notas todas de AI geradas aqui pelo Copilot, follow-up de tarefas, as menções, né? Eu tenho aqui o Copilot para vendas, para trazer, né, os insights que a gente tem. Então, já aqui as ações pós-reunião, um e-mail com o draft aqui para todos os participantes, a sugestão de tarefas em cima, tudo aquilo que foi discutido, né, eu posso já diretamente criar uma tarefa a ser criada no meu CRM, de novo, né, independente de qual plataforma eu estou utilizando, né, criar aqui a tarefa, posso voltar aqui para o meu Teams, né, para fazer a criação, de repente, de um PowerPoint, né, que eu negociei ali com o cliente, acordei de fazer uma apresentação
da nossa empresa. E aqui eu posso utilizar o Copilot dentro do PowerPoint para fazer esse trabalho, né? Então, criar uma apresentação baseada em um arquivo, né? Onde eu vou designar que arquivos mais recentes, salvos dentro do meu OneDrive, dentro do meu SharePoint, né? Então, base nesse arquivo Word, me ajuda a criar uma apresentação aqui do produto. Dou a instrução para o prompt, e aí vou ter o meu PowerPoint sendo criado, né, pela minha inteligência artificial aqui, né, pelo meu Copilot dentro do PowerPoint, né? Então posso fazer todo esse trabalho aqui dentro, né? Então volto aqui para o meu Teams, né? O draft de e-mail também que pode ser feito, que foi uma das sugestões de atividades a serem feitas, né, após a reunião acontecer. Então posso ter ele aqui sendo gerado, o draft do e-mail, reviso, abro dentro do Outlook para a web, né, e depois posso seguir com todos os passos ali que eu tenha, né, dentro dessa negociação. Então, legal, né, mostrei um pouco para vocês de como funcionaria tudo isso dentro de qualquer um dos CRMs, né, então dentro do Dynamics 365, onde a integração e as possibilidades são maiores, mas se você utiliza Salesforce, também pode tirar benefícios aqui do uso da inteligência artificial em cima desse cenário todo. Tinha mais alguns itens aqui que eu queria para demonstrar, até mesmo a questão da diferença toda, né, dentro do Dynamics 365, mas como o nosso tempo tá no finalzinho, né, eu queria mostrar dois recursos aqui que seriam bem interessantes, né, que eu mencionei um pouco durante a nossa conversa aqui, né, de forma bem breve. Estou abrindo aqui um PowerPoint, então, como eu comentei, a gente pode utilizar aqui, né, já é o primeiro aspecto, né, o primeiro botão que aparece para nós dentro de um novo arquivo no PowerPoint, né, então vou lá criar com o Copilot, e aí eu já tenho um pop de tela aqui para aquele cenário emulado que eu trouxe aqui, já fala, legal, cria uma apresentação e você pode utilizar até 5 arquivos de referência para criar essa nossa apresentação. E aí, o que é bacana? Eu posso ter um template a aplicar dentro da minha apresentação que está aqui em andamento, né? Então vai ser utilizado qual eu posso, legal, posso utilizar o padrão ou posso alterar o design. Posso utilizar aqui os recentes, é um cara que não tem muito estilo aqui, templates já fornecidos pela Microsoft, né? Então agregando já aquelas questões que a gente tinha, né, de sugestão de design do designer, né, aqui do PowerPoint, ou melhor ainda, utilizar os templates da minha organização para criar novas apresentações, né? Então eu posso pegar, selecionar o meu template para que ele seja a base para a criação, né? Então, arquivos de referência, vem aqui, subo arquivos, né, que eu queira utilizar, então ele já deixa aqui a barra para que eu adicione e crie essa minha apresentação. Então, já resolvendo uma questão toda de utilização da identidade visual da empresa e utilizar o Copilot para fazer esse tipo de trabalho. Por fim, não menos importante aqui, também um dos caras que eu comentei, né, também de utilização aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui um prompt já feito, que já me trouxe resultados aqui, para poder compartilhar com vocês, né? Então a pesquisa toda que eu fazia sobre empresa e tudo mais, né, eu posso pedir para que o Copilot, o researcher, né, um agente pronto para essa questão toda de pesquisa, né, com input simples aqui, fala sobre empresa, foco de atuação, características de negócio. Eu tenho, né, até uma questão aqui de linha do tempo, detalhes sobre a empresa, portfólio de produtos, né? Isso permite com que eu vá para uma reunião, mesmo que seja uma primeira reunião, muito mais pronto
para discutir aspectos importantes com o meu cliente, né? Mostrando também, claro, né, que eu fiz o meu trabalho de casa, de pesquisa, de saber um pouco mais sobre a empresa, não deixar aquele tempo ser tomado para apresentação e tudo mais, e investir o tempo da reunião na dor do cliente, né? E entender, talvez, uma das principais perguntas que a gente tem aqui na questão toda de vendas, né? Que é, qual é a sua principal dor, né? O que te tira o sono à noite de processos que você tem e que você gostaria de resolver, né? De algum auxílio, independente do nível de tecnologia a ser aplicado, né? De repente pode ser uma solução simples, de repente alguma solução mais complexa, mas entender efetivamente qual é a necessidade, qual é a dor do meu cliente para poder propor a melhor solução possível, né? Então, rapidamente, né, o tempo acaba ficando curto aqui realmente para essas demonstrações e para tudo aquilo que a gente gostaria de trazer para vocês, mas alguns aspectos de como, de modo prático, vocês podem utilizar agentes, inteligência artificial, os copilots agregados às ferramentas de produtividade, ao CRM, para manter o seu dia a dia melhor, manter o seu CRM atualizado, né? Melhorar a nossa produtividade com esse tipo de ferramenta e esse tipo de possibilidade. Então, por fim, né, voltando aqui para a nossa apresentação que eu tinha, vou fechar essa daqui, vou voltar lá para os nossos slides, né? Deixar aqui no final aqui para vocês, né, um QR Code que vai para o nosso WhatsApp, onde a gente pode obter mais informações de vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre algum aspecto daquilo que eu comentei, ou alguma coisa que sentiram falta, né, que vocês gostariam de saber mais, qualquer tipo de detalhe e como a gente pode ajudar dentro de todas aquelas características que o Flávio trouxe no começo da nossa apresentação, está aqui. Fiquem à vontade, né, para visitar nosso site, mandarem as informações e dúvidas de vocês por e-mail, ou até mesmo chamarem a gente no WhatsApp. Vai ser um prazer poder conversar com vocês a respeito. Obrigado a todos, né, pelo tempo. Aguardar para ver se a gente tem mais alguma dúvida aqui no chat, né, e desde já, novamente, muito obrigado.